Olá pessoal, vamos falar hoje do Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do nosso país, que funciona não apenas como uma corte constitucional, ou seja, ela não trata apenas do controle de constitucionalidade das normas. Ela tem também ela é também uma corte recursal, ou seja, das instâncias inferiores, e atua também como uma corte penal, porque ela recebe originariamente ações penais de determinadas autoridades da República. Mas antes da gente entrar, eu gostaria que a gente desse uma olhada na composição dos nossos tribunais como um todo, porque isso é muito importante. Além de cair na sua prova, vai facilitar muito você compreender o funcionamento de cada um desses tribunais. Então veja bem, o Supremo Tribunal Federal ele é composto de 11 ministros, com idade mínima de 35 e máxima de 65 anos. Quero que você preste atenção nessa coluna aí de idade mínima e idade máxima. Todos os tribunais, todos, à exceção do TRT e dos TRFs, você tem 5 TRFs, né? E tem 24 tribunais regionais do trabalho. Aqui a idade mínima não é de 35, é de 30. Tá? Então, esses dois tribunais, a idade mínima é de 30 anos. Então, já guarda isso aí, porque isso já pega muita gente, uma pegadinha de prova aí com relação a isso. Tá bom? Os ministros do Supremo, voltando lá em cima, são de livre escolha do presidente e aprovados pela maioria absoluta do Senado. Não tem indicação, não tem quinto constitucional, ok? É de livre escolha. Inclusive, o ministro do Supremo não precisa nem ser formado em direito, a rigor. É claro que, pelo notório conhecimento jurídico, é muito provável que esse jurista seja um bacharel em direito, mas não é essa obrigatoriedade. Inclusive, temos históricos no Supremo Tribunal Federal, não é, de ministros que não eram formados em direito. Não é? Também o Superior Tribunal de Justiça, composto por 33 ministros, no mínimo, idade mínima 35, máxima 65, e aí você tem aquele terço constitucional. Lembra que a gente falou do quinto constitucional? Aqui é o terço. Um terço de juízes do TRF, um terço de juízes do Tribunal de Justiça e um terço entre advogados e membros do Ministério Público, sendo que do Ministério Público é dividido entre Ministério Público Estadual, Federal e Distrito Federal e territórios. Beleza? Aí você tem Tribunal Superior do Trabalho, que são 27 ministros, né? Também os mesmos critérios de idade mínima e idade máxima, um quinto dentre advogados do Ministério Público do Trabalho e membros do Ministério Público do Trabalho e advogados com 10 anos de exercício e experiência na área, e demais entre juízes dos tribunais regionais do trabalho indicados pelo TST. O TSE, você lembra, né, você tem 7 ministros no mínimo e você não tem o quinto constitucional, nem no STF, nem no TSE e também não tem no Superior Tribunal Militar. Não tem a figura do quinto constitucional. Aí você tem aí a composição, lembrando que no Superior Tribunal Militar, você não tem só oficiais das Forças Armadas, né? Você tem também 5 ministros civis, né? São 5 ministros civis, todos indicados, né? Todos indicados pelo presidente da República, sendo 3 advogados, 2 juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. Esses ministros civis do Superior Tribunal Militar não precisam ser brasileiros natos. Todos os outros componentes, integrantes do STM, têm que ser brasileiros natos porque eles vêm do oficialato das Forças Armadas. Lembra lá do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Beleza? Tem aí os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais eleitorais. Ok? Perceba que tanto o TSE quanto o TRE, ele não tem um quadro próprio de juízes, de ministros. Todos eles são oriundos de desembargadores, né, ou de ministros de tribunais superiores. No caso do TSE, 3 ministros do STF, 2 do STJ. No caso dos TRS, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça e 2 juízes escolhidos do Tribunal de Justiça. Um do TRF da capital,
ou juiz federal, onde houver, e 2 advogados nomeados pelo presidente da República. Ok? Então, esses são com mandato certo, né, dentro dos TRS. E o TCU, lembrando, o Tribunal de Contas da União não é órgão do Poder Judiciário, né, são 9 ministros, né, sendo 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 indicados pelo Presidente da República, sendo 2 alternadamente entre ministros substitutos e membros do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas. Apenas um dos ministros do TCU, a gente já viu isso, é que é de livre escolha do Presidente da República. Então é bom você ter em mente, então, esse quadro aí de composição dos tribunais. Nós vamos estudar hoje o Supremo Tribunal Federal, né, suas competências principais, lembrando que isso é um assunto extenso, tem muita coisa que você vê lá em processo civil, em processo penal. Nós vamos avaliar aqui os aspectos constitucionais da nossa Corte Suprema, ok? Então, o que a gente precisa ver antes? As competências originárias do Supremo. O que é competência originária? É aquela em que o Supremo recebe, não é, prima facie, em primeira mão, os processos. Não é oriundo de um recurso. O Supremo não atua aqui nessas competências em sede recursal. São processos originários que se iniciam no Supremo Tribunal Federal. E aí você vai entender por que eu disse que o Supremo não é só uma corte constitucional, né, típica, uma corte constitucional típica que faz só aquela avaliação de controle de constitucionalidades das leis. Ela tem muitas outras funções. Isso explica o grande volume de processos, mais de 35 mil processos, né, em andamento no STF. Isso explica o grande volume de processos do nosso Supremo. Então, dentre as competências originárias, você tem ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de lei ou ato normativo federal. Cuidado, porque a ADC é só para lei federal. A ADI serve para lei federal ou estadual. E também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cada uma dessas ações a gente vai estudar em capítulos específicos, tem tanto no seu material teórico, nas questões comentadas, e aqui a gente também vai dar umas dicas aí de cada uma dessas ações. Então, uma das competências originárias do Supremo é o controle concentrado de leis federais e estaduais, lembrando que a ADC, que nada mais é de que uma ADI com sinal trocado, o que você pede na ADI? A declaração de inconstitucionalidade de uma lei, fulminar uma lei, para que ela seja extirpada do mundo jurídico. Na ação declaratória, você pede exatamente o contrário, você quer que o Supremo declare que aquela lei é constitucional. Imagina, as leis já não nascem com presunção de constitucionalidade, nascem. Mas no caso de controvérsia judicial relevante, em que um tribunal decide de uma forma e outro decide de outra, aí vira essa bagunça, o Supremo é instado, em sede de controle concentrado, a declarar a constitucionalidade daquela lei, mas só de lei federal, né? O Supremo não admite, né, depois da promulgação da Lei 9868 de 1999, o Supremo não admitia, né, uma série de questões aí relativas à ADI, né, e à ADC. Então, hoje você tem as mesmas prerrogativas processuais, a possibilidade de medida cautelar, de amicus curiae, de audiências públicas, tanto em sede de ADI quanto de ADC. Mas a ação declaratória de constitucionalidade, ela permanece somente para a lei federal. Julgar nas infrações penais comuns todo o primeiro escalão da República, presidente, vice-presidente, membros do Congresso, os próprios ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República, ok? Perceba que os crimes de responsabilidade dessas autoridades são julgados pelo Senado, lá no artigo 52, ok? Aí, C, julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o segundo escalão. Quem é o segundo escalão? Ministros, comandantes das Forças Armadas, exceto naqueles crimes conexos com o presidente, que serão julgados pelo Senado, lá no artigo 52 também. Membros de tribunais superiores, TCU, embaixadores, ok? E aí infrações penais comuns e crimes de responsabilidade. Julgar também os habeas corpus, tendo como paciente toda essa galera de cima aqui, dos itens B e C,
os mandatos de segurança, mandado de segurança e habeas data contra o ato de mesa do Presidente da República, de mesas da Câmara dos Deputados, do Senado, do TCU, do PGR e do próprio STF. Veja, isso aqui é importante. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, por exemplo, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, o litígio com a União, Estado e Território, ok? Originariamente ao Supremo. Conflito entre União, Estado, União e DF, entre uns e os outros, inclusive entidades da administração indireta. Extradição solicitada por Estado estrangeiro. Habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Okay? As revisões criminais e ações decisórias de seus julgados, reclamação para a preservação de sua competência. Então, a gente vai ver que a reclamação é um instrumento processual que o novo Código de Processo Civil, aqui de 2015, incorporou para todos os tribunais. Então, antes a Constituição só tinha a reclamação no Supremo e no STJ. Veio uma emenda constitucional, incluiu a reclamação também no Tribunal Superior do Trabalho. Veio o Código de Processo Civil de 2015, o artigo 988, incluiu a reclamação também para os tribunais em geral. É interessante a gente ver isso aí. Inclusive, se você pegar lá o parágrafo 4º do artigo 988 do CPC, você vai ver que cabe reclamação, inclusive, contra a inobservância da tese firmada em precedente repetitivo, né? E a tese firmada nas decisões desses tribunais. O que é a tese firmada? A ratio, né? Uma decisão de um tribunal que desrespeita a ratio decidente, ou seja, a tese, né? O motivo determinante que motivou aquela ação direta de inconstitucionalidade, aquele precedente obrigatório, aquela tese de repercussão geral. Então, muito se diz, né, e eu concordo com essa tese, que o novo CPC incorporou a teoria dos motivos determinantes, ou a transcendência dos motivos determinantes. Se o Tribunal Superior, se o STF decidiu de tal forma, o motivo daquela decisão, a razão de decidir, tem que vincular também os demais tribunais. Mas a jurisprudência oficial do Supremo não admite hoje, já admitiu no passado, mas não admite hoje a transcendência dos motivos determinantes. A gente vai ver isso aqui. Ok? Ações em que a magistratura é interessada, ou mais de 50% dos tribunais de origem impedidos ou interessados. Conflito de competência entre STJ e outros tribunais e entre tribunais superiores, ou entre esses e quaisquer outros tribunais. A gente vai ver que conflito de competência, por exemplo, entre um tribunal superior e um juiz de primeira instância é dirimido pelo Supremo. Conflito de competência entre o TST e um tribunal de justiça é dirimido pelo Supremo. Mas conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho é dirimido pelo TST, pois aí você tem um conflito hierárquico. A gente vai ver isso aqui também. A medida cautelar em ação direta, né, quem pode mais pode menos. O mandado de junção quando a norma de regulamentadora for atribuição de órgãos federais da República. E as ações contra o CNJ e o CNMP. A gente vai ver também isso aqui. Ações contra o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. Apesar de a linha R, né, do inciso 1 do artigo 102 da Constituição estabelecer a competência do Supremo, o Supremo deu uma interpretação conforme a esse dispositivo para afirmar que apenas aquelas ações mandamentais, apenas aqueles remédios constitucionais impetrados contra decisões do CNJ e do CNMP é que deverão ser processados e julgados no Supremo. É mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, habeas data, beleza? Bom, vamos em frente. Conflito de competência. Isso aqui é importante você ter em mente, esse quadrinho, porque ele vai te dar uma ideia de como a Constituição é interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. Conflitos de competência entre tribunais superiores, a gente já viu lá, né? STF sempre. Entre Tribunal Superior e outros tribunais a eles não vinculados,
Olha só. O que é o Tribunal Superior e outro tribunal a ele não vinculado? Por exemplo, STJ e TRT, TST e TJ, STJ e TRE. Por quê? Veja bem, conflito de competência entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral é um conflito hierárquico. Quem tem que dirimir isso é o STF? Não, é o TSE. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho é um conflito hierárquico. Quem tem que dirimir isso é o STF? Não, é o TST. Conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Quem tem que dirimir isso? É o STF? Não, é o próprio Superior Tribunal de Justiça, pois é um conflito hierárquico. Então, essa ressalva a primeira que você tem que fazer aí, beleza? Tribunal Superior e juízos a eles não vinculados. Por exemplo, TST, juiz estadual, STM, juiz federal. Porque se for um conflito, por exemplo, entre o TST e um juiz trabalhista, conflito hierárquico. Se for um conflito entre o TSE e um juiz eleitoral, conflito hierárquico, dirimido pelo TSE. A mesma coisa, né, com o STJ. Tribunais de segundo grau diversos, por exemplo, conflito entre TJ e TRF, conflito entre TRT e TRE. Então, tribunais de segundo grau, conflito entre eles, essa competência é do STJ. A gente vai ver isso lá no artigo 105. Então, tribunais não superiores, ou seja, de segundo grau, e juízes a eles não vinculados, TRT, juiz estadual, TRF, juiz estadual, também o STJ. Por que isso, Jean? Porque um tribunal não superior e um juiz a ele vinculado é, obviamente, que vai ser dirimida o conflito por esse tribunal. TRT e juiz do trabalho. É o TRT, não é o TJ, não é o Supremo, não é o STJ. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e o juiz eleitoral. Quem vai dirimir isso é o Tribunal Regional Eleitoral, né? Tribunal de Justiça e o juiz estadual. É o próprio Tribunal de Justiça. Aí esse conflito hierárquico fica até mais evidente, né? Juízes vinculados a tribunais diversos, por exemplo, um juiz do trabalho com um juiz estadual, ou um juiz federal com um juiz estadual, ou um juiz eleitoral com um juiz estadual. Então, juízes de primeira instância vinculados a tribunais diversos, quando houver conflito entre juízes de primeira instância de tribunais distintos, não é do mesmo tribunal. Porque se for do mesmo tribunal, é o próprio tribunal que resolve, mas um juiz estadual com um juiz federal, um juiz trabalhista com um juiz estadual, um juiz eleitoral, quem resolve isso é o STJ. Então preste atenção, porque o STJ resolve a maior parte dos conflitos que aparecem aqui. Outro que é dirimido entre o STJ, é o conflito hierárquico do STJ e TRF ou tribunais de justiça. Outro conflito hierárquico, falei para vocês, TST e TRT ou juiz do trabalho. Outro conflito hierárquico resolvido pelo TSE, entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral e também juízes eleitorais. Também o Superior Tribunal Militar e o Tribunal da Justiça Militar, naqueles estados com mais de 20 mil integrantes das forças militares, é também um conflito hierárquico que vai ser dirimido pelo STM. Tribunais e turmas recursais. E entre turmas recursais e os juízes. Então, quem vai dirimir isso aqui é o respectivo tribunal, né? A turma recursal ela está vinculada, ela não é um órgão distinto do tribunal. Não é como os antigos tribunais de alçada que existiam lá em Minas e São Paulo, que foram extintos pela emenda 45. O tribunal de alçada era um órgão específico. O tribunal, as turmas recursais não são órgãos judiciais em si, eles estão vinculados dentro da estrutura do Tribunal de Justiça. Então é o respectivo tribunal, seja a turma recursal federal, seja a turma recursal estadual. Beleza? Então vamos ver alguma jurisprudência interessante que vai cair na sua prova sobre isso. Então, olha só, inexiste conflito de competência entre TJ e turma recursal no âmbito do mesmo estado, tendo em vista que a turma não possui qualidade de tribunal. Lembra que eu falei? Ela é instituída pelo TJ, é o próprio TJ que resolve a treta, ok? Mais uma, essa aqui é do STJ, né? As duas jurisprudências do STJ. A terceira não reconhece a existência de conflito de competência entre TJ e turma recursal pertencentes ao mesmo Estado, dado que o Supremo, no julgamento do RE 590-409, afirmou que a turma recursal não possui qualidade de tribunal. Beleza? Habeas corpus e mandado de segurança de turmas recursais, né?
Então, habeas corpus e mandado de segurança. Houve um tempo que o Supremo admitia que o habeas corpus impetrado contra a turma recursal era julgado pelo próprio Supremo. Isso acabou, tá? Então, no âmbito das turmas recursais criminais, compete ao próprio Tribunal de Justiça, ou TRF, julgar o habeas corpus contra a turma dos juizados, turma recursal dos juizados especiais criminais, estando superada a súmula 690 do Supremo. Ok? Em razão da taxatividade, outro aqui, mandado de segurança lá do STF, em sede de mandado de segurança, é da própria turma recursal a competência para julgar aquelas ações mandamentais impetradas contra seus atos. Okay? Recursos contra o CNJ e CNMP. Lembra que eu falei para vocês? Né? A antiga jurisprudência afirmava que cabe à Justiça Federal processar e julgar a ação juizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça, competência do STF para apreciar impugnação e deliberações do CNJ, restringe-se aos casos de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção. Essa era a jurisprudência tradicional do Supremo. O que aconteceu agora em 2020? Né? O ano de 2020 cheio de surpresas. Né? Agora, em novembro, né, 2 semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal reviu de novo a jurisprudência, afirmou que compete ao STF julgar todas as ações, né, impetradas contra ato do CNJ e do CNMP. Isso vale, esse caso concreto aqui foi de uma ação civil pública, isso vale então para ação popular, ação civil pública e não só as ações mandamentais, né, como eu falei antes. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ok? Habeas corpus. Então hoje o Supremo, a partir de novembro de 2020, reviu a sua jurisprudência e definiu que compete, né, ao próprio STF julgar todas as ações impetradas contra atos do CNJ e do CNMP. Okay? Foi a ADI 4412 julgada em conjunto com a petição 4770 e a reclamação 33459, o agravo. Bom, e aí você tem também as competências recursais do Supremo, que são em recurso ordinário e em recurso extraordinário. Então, recurso ordinário é muito fácil, né? É um crime político, que originariamente é julgado por um juiz federal, lá no artigo 109, e o habeas corpus, mandado de segurança, habeas gratas, mandado de injunção, ou seja, os remédios constitucionais decididos em única instância pelos tribunais superiores ser denegatória a decisão, ok? Lembra que esses remédios são julgados na competência original, ou seja, única instância. Não é um processo que veio lá da primeira instância, não. Originário lá no Tribunal Superior, para poder caber o recurso ordinário ao Supremo. E os crimes políticos, como eu falei, são julgados originariamente pelos juízes federais, conforme o artigo 109. E no extraordinário, que é importante, né? As causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de lei, tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Por quê? Lei local com lei federal vai cair no Supremo, porque aí é um conflito federativo. Todo conflito federativo, em essência, deságua na Corte, que é responsável por velar pelo Pacto Federativo. Então, nesse caso, é o Supremo que vai cuidar disso aqui. Então, julgar válida lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição e julgar válida lei local contestada em face da lei federal. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral. O que é repercussão geral? Questão de alta significância, que transcende os interesses das partes ali. Então, política, social, econômica, isso aqui é a repercussão geral. Quem vai decidir o que é repercussão? O próprio Supremo. O próprio Supremo vai acatar ou não a tese de que existe uma repercussão geral. Okay? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Hipótese de cabimento do extraordinário. A primeira, contrariar dispositivo da Constituição.
essa ofensa tem que ser direta e não indireta. Não adianta entrar com o extraordinário no Supremo contra, por exemplo, um decreto editado pelo presidente da República, né? Na verdade, o decreto ele pode estar violando a lei que ele está regulamentando e não a Constituição. Então, a inconstitucionalidade seria reflexa, a não ser que esse decreto assuma áreas de lei, ou seja, ele tenha dentro dele conteúdo que deveria estar em lei. Aí, se o decreto se substituiu à lei, ele é inconstitucional. Atrai a competência do Supremo mediante o extraordinário. Mas o decreto regulamentar, aquele que está regulamentando a lei e regulamentou de forma imprópria, em desacordo com o dispositivo legal, aí não. Aí o extraordinário ele é não conhecido liminarmente. Ok? Muito bem. Ao declarar a inconstitucionalidade de tratado, envolve a questão da constitucionalidade, que pode decidir com parâmetro diverso do invocado nas razões do recorrente. O efeito devolutivo amplo permite que o Supremo declare a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um tratado, independentemente das razões trazidas pelo recorrente, né? Esse é o efeito devolutivo, ele pode apreciar todas as questões do processo, legais ou questões de fato. Ele não está vinculado aos argumentos do recorrente. Okay? Isso que ele quer dizer aqui. Julgar válida a lei ou ato de governo local, né, contestados em face da Constituição. Hein? Muito bem. O STJ vai julgar uma questão semelhante via recurso especial, que é o primo do extraordinário. Então, quando o tribunal julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ato de governo local contestado em face de lei federal é de competência do STJ. Normalmente, quando há o recurso extraordinário para o Supremo, há também o especial pelo STJ. São petições distintas, né? Uma para o superior, outra para o Supremo. Okay? Mas com pressupostos distintos também. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui, como eu falei para vocês, é um conflito federativo. Ok? Então, só para fixar isso aqui. Julgar válida, não é inválida, válida, lei ou ato local contestada em face da Constituição. Extraordinário para o STF. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Extraordinário para o Supremo. Julgar válido ato administrativo local contestado em face de lei federal. Aqui é o recurso especial para o STJ. Então, vai ser um decreto, uma portaria do prefeito, que é uma lei municipal, que contrariou uma lei federal que trata sobre o assunto, né? Ou de um estado também. Lembra daquelas leis estaduais que quiseram implementar bloqueadores de celular em presídio, né? Vamos supor que existisse uma lei federal que proibisse esse tipo de instalação. Nesse caso, o STJ iria cuidar do assunto. O problema é que essa questão acabou chegando no Supremo, né? Essa questão dos bloqueadores de celular em presídio, e o Supremo acabou decidindo que os estados usurpavam a competência privativa legislativa da União para legislar sobre telecomunicações, né? E aí os estados, infelizmente, não puderam, né, legislar sobre a colocação de bloqueadores de celular em presídio. Absurdo, né? Muito bem, alguns detalhes do extraordinário que é importante você saber. Qualquer decisão de qualquer órgão jurisdicional, desde que esgotadas as vias recursais, inclusive turma recursal de juizado. O recurso extraordinário especial, nos casos serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal em petições distintas, exigência de pré-questionamento, ou seja, o que é o pré-questionamento? A questão constitucional controversa já tem que ter sido debatida nas instâncias anteriores, antes de chegar no Supremo Tribunal Federal, senão o extraordinário não é conhecido. E a existência de repercussão geral, como a gente falou aqui. Assim, o Supremo só pode recusar o extraordinário pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, para negar a repercussão geral. E uma vez que ele nega essa repercussão geral, essa decisão vale para todos os recursos
sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente. Uma vez que o Supremo falou que essa questão não tem repercussão geral, né? O tema 899 de repercussão geral prescreve a decisão, né, que teve uma tese firmada, né? Tema 899 possui repercussão geral saber se as decisões oriundas de decisão do Tribunal de Contas da União de ressarcimento ao erário prescrevem ou não. E aí, o ministro Alexandre de Moraes tomou o voto, decidiu a tese de que é prescritível, né? São prescritíveis as decisões oriundas do Tribunal de Contas da União relativas ao ressarcimento ao erário. Porque a tese anterior, em sede de mandado de segurança, é que era imprescritível. O Tribunal de Contas podia cobrar aquilo o resto da vida. O que está sendo discutido agora em sede de embargos é qual a lei que é aplicável. É a Lei de Execuções Fiscais? É a Lei 9879, 9873, 99, da prescrição quinquenal? É o Código Civil? Então isso está sendo decidido ainda. Então, para que o Supremo rejeite, né, um tema de repercussão geral, é preciso o voto de 2/3 dos seus membros. Okay? Algumas súmulas interessantes aqui, né, que é a respeito do extraordinário, não são súmulas vinculantes, mas é importante você conhecer. Reexame de prova não admite recurso extraordinário, né? Toda aquela questão de prisão em segunda instância, pode iniciar o cumprimento da pena ou não pode? Então, quem defendia isso como ministro Barroso é o seguinte, olha, questão de prova já está decidida. Não adianta o camarada entrar com recurso em terceira instância, dizendo que a prova tal, não, porque não se discute prova, nem autoria, nem materialidade. Na segunda instância, essas questões já estão decididas. Foi por isso, então, que se defendeu a tese de que a prisão poderia começar a ser executada a partir da decisão em segunda instância. Porque aqui só se vai discutir questões constitucionais, processuais, alguma falha de defesa. Então, a questão do extraordinário não admite revisão de prova. A tese da prisão em segunda instância, do terceiro overruling do Supremo, acabou caindo novamente agora em 2019. Né? Por ofensa a direito local, não cabe extraordinário, então você vai lendo aí essas, não vou ler aqui todas para você, é importante você... Assim, a reclamação constitucional compete ao Supremo, principalmente à Guarda, cabendo de processar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia de autoridade das suas decisões. Também o STJ também tem a figura da reclamação e agora o TST também, né, no artigo 111-A. Como eu falei para vocês, o CPC de 2015 incluiu a reclamação para todo e qualquer tribunal, para preservar a competência de qualquer tribunal, garantir a autoridade das decisões de qualquer tribunal, garantir a observância de súmula vinculante, a gente vai ver que também isso, a reclamação para súmula vinculante no próximo bloco, e a decisão do STF em controle concentrado. E também o acórdão proferido em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência. Aí tem algumas jurisprudências aqui, não cabe reclamação para questionar súmula não vinculante, apenas as súmulas vinculantes exigem, né, admitem a impetração da reclamação. A gente vai ver quando for estudar a súmula vinculante. Algumas questões aqui rapidinho. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente a homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Isso era atribuição do Supremo, antes da emenda 45 de 2004. Depois da emenda 45 de 2004, isso foi delegado para o STJ. Errada, então, essa questão. A repercussão geral exigida para viabilizar o extraordinário somente pode ser recusada pela manifestação de 2/3 dos membros do Supremo. Okay? Lembra? Tema de repercussão geral. Não, isso não tem repercussão geral. 8 ministros têm que decidir que isso não tem. Okay? O STF reconhece sua competência originária para julgar a ação judicial, tendo como parte entidade da administração indireta federal, de um lado, Estado membro de outro, na hipótese de discussão acerca de imunidade tributária, imunidade recíproca, certo, né? Isso foi uma decisão do Supremo a respeito de uma
de uma lide envolvendo Correios, que é a empresa pública, né? E a cobrança de ICMS de um Estado da Federação. Então, o Supremo entendeu que esse conflito de competência entre Estado e União, inclusive entidades da administração indireta do Estado, né? Ainda mais o Correios, que exerce atividade exclusiva de Estado na função postal, né? No caso da imunidade tributária recíproca, lá do artigo 150, essa questão tem que ser dirimida pelo STF. Correta a questão. O STF reconhece competência originária para julgar a ação, tendo como partes a administração indireta federal e Estado-membro acerca de imunidade recíproca. Já vimos, compete ao Supremo julgar a ação civil pública proposta contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça. Até 2010, isso era falso, pois até 2020, desculpa, essa questão é de 2010, até 2020 isso era falso. O Supremo só admitia ações mandamentais, remédios constitucionais, mandado de segurança, mandado de junção, habeas data, habeas corpus. Depois de 2020, então o gabarito era errado, hoje esse gabarito do CESP seria certo, em função desse julgado que eu já falei para vocês aí. O Ação Civil Originária 2654 conta um ato do CNJ e que o Supremo admitiu a própria competência para julgar. Mais uma ação aqui, uma questão aqui de 2020, da Gualimp, Prefeitura de Areal. Conformidade com o disposto na Constituição, o STF, composto de 11 ministros, escolhido cidadão de mais de 35 e menos de 65, notado saber direito, papapá. Nesse sentido, é correto afirmar que o Supremo, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, o litígio de Estado estrangeiro e organismo internacional, e a União, Estado, Distrito Federal, Territórios, mandados de segurança e habeas data contra atos femininos de Estados, comandante da Marinha, do Exército Aeronáutico ou do próprio Tribunal. Não, letra B, correta, né? O litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional e a União, Estado, DF ou Território. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados é uma competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105. Então, olha lá. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Então, não é uma função do STF esse julgamento. É até bom a gente fazer uma correção naquela planilhazinha que eu mostrei lá para vocês, lá em cima, do artigo 102, acabou entrando lá sem querer, porque, assim, a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Engraçado, então deveria ter, vamos ver aqui, causas e conflitos entre a União, órgão, organismo internacional. Vamos ver onde é que está errado isso aqui. Recurso ordinário, União entre uns e os outros, litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Né? Então, as duas estão corretas, né? Na verdade, essas duas aqui estão corretas, a letra A e a letra B. Interessante isso aqui, não sei o que deu aí, se deu recurso a essa questão, se ela foi anulada, né? Mas nessa questão, então, nós temos a letra A e a letra B também, ok? CESP 2001, antiga, mas é boa. É competente para julgar originariamente conflito de competência entre um juiz federal e o Superior Tribunal Militar, o Supremo, né? Você veja que é conflito entre juízes e tribunais diversos, tribunais, juízes não vinculados, né? Um tribunal superior e um juiz aí não vinculado é do Supremo. Se for um tribunal, por exemplo, Tribunal de Justiça e um juiz do trabalho, ou um Tribunal do Trabalho e um juiz estadual, aí seria do STJ o conflito. Bacana? Próximo item a gente vai continuar nesse mesmo tema, mas especificamente vinculado agora às súmulas vinculantes.